Vamos para a nossa aula número 7, revelia. Vou explicar o conceito de revelia para vocês. O que é a revelia? A revelia ocorre no momento que o réu, devidamente citado, não comparece em juízo para apresentar a sua contestação ou resposta, ou ainda, comparecendo ao processo, não apresenta sua contestação dentro do prazo estipulado. Lembra que a gente viu a questão da citação, preencher os requisitos, a citação foi válida, a pessoa tem que comparecer, tem que apresentar a contestação, certo? Se ela não apresenta, ou se ela apresenta fora do prazo, ocorre a preclusão. Lembra que a gente viu sobre o prazo, preclusão? Ocorre a revelia. Então, ocorrendo a revelia, existirão efeitos da revelia no processo, certo? O artigo 344 do CPC é muito claro quanto aos efeitos da revelia. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então, esse é o grande efeito da revelia. Se você não contesta fora do prazo, perde o direito de contestar, você assume para você os efeitos da revelia, que são o quê? Presumir verdadeiras as alegações de fato do autor, certo? Perceba que eu coloquei aqui uma observação, a revelia só pode ser aplicada ao réu, certo? Esse efeito da revelia, a revelia só pode ser aplicada ao réu, não existe revelia para autor, tá? Só para réu. Eu vou explicar para vocês quais são esses efeitos da revelia, certo? Efeito material, presunção da verdade das alegações de fato feitas pelo autor, artigo 344 do CPC. Prazos contra o réu revel, sem advogado, iniciam da publicação da decisão, ou até em relação a prazo tem alteração quando ocorre a revelia. Preclusão pela parte do réu em alegar determinadas matérias de defesa. Então, este é o efeito material da revelia. Presunção da verdade é o principal, certo? Prazos contra o réu revel sem advogado inicia da data da publicação da decisão. E a preclusão, certo? Que é a perda do direito de alegar determinadas matérias de defesa. Quais que são os efeitos processuais? Faz parte do efeito processual da revelia, salvo o disposto no artigo 342 do CPC, a possibilidade de julgamento antecipado da lide, na hipótese que caracteriza o efeito material da revelia. Então, no caso que ocorre revelia, qual que é o efeito processual? O julgamento antecipado da lide, certo? Porque o réu não contestou, ou ele perdeu o prazo para contestar. Então, o juiz pode antecipar, né, o julgamento da lide sem problema, com exceção do artigo 342. Atenção! A presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia não é absoluta. Isso é muito importante. A gente falou em relação aos efeitos da revelia, certo? Da presunção da veracidade dos fatos alegados. Só que assim, como tudo no direito, existem exceções, existem entrelinhas. Essa presunção da veracidade de fatos, ela não é absoluta. Veja bem por quê. A presunção da veracidade, exposta no artigo 344 do CPC, não é absoluta. O magistrado não está impedido ou deve aceitar, sem questionar, os fatos narrados notoriamente inverídicos, ou que não estão em consonância com os demais elementos da demanda, somente por ter ocorrido a revelia do réu. Então, óbvio, o autor entrou com uma ação e o juiz vê que os fatos narrados, tá muito na cara que aquilo não é verdade, tem alguma coisa estranha, né? Ou não tá, as coisas não estão em consonância com os demais elementos da demanda, fato de direito tá uma coisa meio, né? Ele não é obrigado a aceitar aquilo, né? E aplicar o efeito da presunção da veracidade dos fatos, por conta que há a revelia, certo? Ele vai analisar e se por acaso entrar numa dessas questões, né, ele sentir que há essa necessidade, a revelia não vai ser absoluta, tá bom? Ele não é obrigado a aplicar essa revelia absoluta. Agora a gente vai falar sobre os entes públicos, certo? Porque geralmente, né,
tudo que é voltado a ente público, ou o prazo é diferente, ou os efeitos são diferentes, então eu coloquei essa observação aqui para vocês. O que muda são os efeitos da aplicação da revelia à fazenda pública. Neste caso, o efeito material dela decorrente, a presunção da verdade das alegações dos fatos, não ocorre quando a demanda trata de direitos indisponíveis. Salienta-se que não existe qualquer impedimento para a incidência do efeito processual. Então, o que muda em relação aos efeitos da revelia quando a gente fala de fazenda pública? A gente fala de ente público. O efeito material, que é o efeito da presunção da veracidade dos fatos, da alegação dos fatos. Isso não ocorre quando se trata de direitos indisponíveis. O que são direitos indisponíveis? São aqueles dos quais não se pode abrir mão, certo? Vida, liberdade, saúde, dignidade. Então, toda vez que a demanda se tratar desses direitos, não se aplica, tá? O efeito material. Mas não existe nenhum impedimento para o efeito processual da revelia, certo? Eu coloquei uma observação aqui explicando melhor o que é a fazenda pública, tá? Porque muita gente confunde, muita gente tem dúvida, né? Então, o que é a fazenda pública? Qualquer entidade estatal, autarquia, fundação pública e seus órgãos, que estiver em litígio e tiver capacidade processual de estar em juízo, certo? Então, ente público no geral, a gente chama de fazenda pública, tá bom? Outra observação aqui de prerrogativa da fazenda pública, tá? Ela possui prerrogativas processuais próprias, inerentes à sua razão primordial, como eu tinha falado, ou seja, a defesa do interesse público sobre o privado. Então, como se trata de defesa de interesse público sobre o privado, sempre vai ter essas prerrogativas, tá? Por isso, eles possuem essas prerrogativas. Com prazo em dobro para as manifestações do processo, lembra que a gente tinha falado da intimação da citação? E intimação pessoal do respectivo procurador. Também é diferente a intimação no caso da fazenda pública, tá bom? E é isso, galera. Vamos para nossa próxima aula. Qualquer dúvida vocês já sabem, é só mandar lá pra gente, tá bom? Até mais.